Olá, amados seres divinos, sejam bem-vindos ao canal Onisciência. Subam a bordo dessa grande nave de luz. Aqui vocês encontrarão mensagens edificantes somente da luz, para que possam alcançar voos cada vez mais altos. Olá, meus queridos irmãos, seres divinos, sejam bem-vindos ao canal Onisciência, dando continuidade à nossa série História Oculta do Brasil, parte 4. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade e vamos continuar. Estávamos falando do Brasil fenício, falando de Badesir. E para quem não acompanhou os episódios anteriores, eu sugiro que volte e assista os primeiros episódios para entender e dar uma continuidade ao raciocínio, e aí tomarão a posse dos conhecimentos, das informações aqui colocadas, e aí irão ter suas próprias conclusões. Aqui o nosso intuito é trazer à luz a informação que foi nos ocultada por milênios. Então, que faça-se a luz da verdade e que cada um tire suas próprias conclusões, independente de nomes e datas, mas que pesquisem. E para os buscadores, nós deixamos até nos vídeos anteriores o nome de vários pesquisadores que dedicaram a sua vida a trazer as informações e as inscrições com toda a documentação datada e histórica e toda a tradução das inscrições fenícias encontradas ao longo de todo o território brasileiro. Ok? Pois bem, meus queridos, nós vamos falar um pouco da Fenícia e falando sobre o berço fenício, falamos da corte, de Badesir, que decidiu vir com ele para essas terras antigas, então tidas, pois já vinham aqui, já a conheciam há muito tempo, há milhares de anos, sabiam que essas terras faziam parte do berço Atlante e eram terras ricas em matéria-prima e energia, pois foi o primeiro local a se solidificar e trazia uma energia cristalina muito forte. Então, as duas cortes foram constituídas aqui por Badesir, a corte atemporal e a dos sacerdotes da antiga corte e alguns militares que ocupavam toda a região que vem do Amazonas até Salvador, na Bahia. E nós aí falamos Amazonas, nós falamos um pouquinho sobre a tribo das Amazonas. E dessa região, até onde é hoje o Rio Grande do Sul, ficava a corte espiritual dirigida por Yatbaal, que era o primogênito do rei Badesir. Pois então, na sua forma dual, Yatbaal acompanhava sua irmã. Ele tinha uma irmã gêmea chamada Yetbal Bey, para começar a trazer essa nova visão a essas terras, começar a trazer evolução novamente, pois estavam sendo perseguidos na Fenícia. E só conseguiram realizar o intuito de sair de lá por um acordo feito com as Amazonas, tribo das guerreiras. Então, tais regiões que foram acima especificadas, elas vieram a constituir a fronteira onde hoje o atual do Brasil, fazendo-nos lembrar das intuídas palavras do etimólogo mexicano José de Vasconcelos, que é dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizando a concórdia universal, porque será a filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Pelo mexicano José de Vasconcelos. Importante
que lembremos desses dizeres e tomemos posse de toda essa herança que é nossa por direito. O governo, então, espiritual se desenvolveu na região aonde os índios chamavam governo espiritual, lembrando, se estabeleceu nas regiões onde os índios, chamados índios, né, descendentes dos cários, que por sua vez eram descendentes atlantes, que também tinham caldeamento advindos de Sumé, então trazia uma hierarquia muito grande aqui, de muita evolução. Então aqui naquele momento, os índios, digamos a grosso modo, chamavam Nit-Tau-Han, Nit-Te-Hoi, ou caminho iluminado pelo sol. Hoje, local situado no Rio de Janeiro, especificamente na Pedra da Gávea, que era uma esfinge, templo. Quis a má sorte que a parelha manúsica fosse atravessada a Baía de Guanabara com os seus escravos, e estamos falando dos primogênitos de Badesir, Yetbaal e Yetbalbei, os dois irmãos, que eram a menina dos olhos do rei Badesir. Ele veio para as terras para proteger seus primogênitos e trazer a sua corte para um novo movimento e começar uma nova evolução na face da terra, junto com a tribo das guerreiras amazonas e seus 222 seres e alguns militares de alta hierarquia, pois também adivinham do berço Atlante. Lembrando sempre, então, o que aconteceu nesse momento é que quando os primogênitos de Badesir estavam a cruzar o caminho aonde se dá, né, a Baía de Guanabara, ali entrando pelo caminho aonde o sol, o caminho iluminado do sol, Nit-Te-Hoi, o que acontece? Eles sofrem um atentado. E esse atentado tira a vida dos dois primogênitos do rei Badesir. Badesir, quando fica sabendo do ocorrido, imediatamente se volta para o local e ordena a mumificação dos corpos dos seus filhos e dos escravos, e que em vez de ser um templo aonde estava a esfinge, pois bem, fosse então ordenado que fosse como uma tumba. O local transformou-se num templo-túmulo, encerrando de maneira trágica a história de um avatara. Sim, estamos falando de seres de altíssima hierarquia, do rei Badesir. Badesir, não resistindo a todo esse sofrimento, veio a falecer pouco tempo depois e pediu para ser colocado ao lado dos filhos, no templo túmulo, e ali permaneceu 7 anos, fim dos quais foi transferido para o santuário na região amazônica, onde até hoje ainda não foi encontrado seu corpo, seus restos. Mas todo esse trabalho foi infrutífero pela morte de Badesir, por todo o trabalho que ele teve que trazer, deslocar toda a sua corte, todas essas consciências para as terras antigas que tinham braços atlantes e fundar aqui novas consciências da luz? Eu diria que não. Pois ele conseguiu plantar as sementes para o futuro, sim, através dos seres que aqui permaneciam, das raças que continuaram aqui, da sua corte, dos seres de alta hierarquia que foram se ramificando para vários locais e fundando várias escolas também de mistérios, fundando várias iniciações e trazendo muita evolução aos povos que estavam aqui,
que também, por sua vez, muitos deles já traziam, vários deles, muita hierarquia e conhecimento, pois pertenciam a várias tribos atlantes. Alguns já haviam esquecido, pois havia passado-se milhares de anos e o conhecimento havia sendo perdido com o tempo, para muitos, mas para alguns não, bem poucos. Eles mantinham o conhecimento de boca a ouvido. E aí, toda essa situação traz um trabalho muito bonito do rei Badesir de implantar uma nova raça, aqui a semente de uma nova raça para o futuro. Até o nome da nossa região, onde nos encontramos, vem de Badesir também. Conta muitas lendas, muitas histórias que se compõem de Bad mais Ir, sendo o prefixo Bad uma variação que quer dizer Deus principal, e Zir significa Senhor. Então, Badesir, Deus maior, ou representante do Deus maior, que é mais ou menos assim como se era designado, representante do Deus maior, começou a trazer Brasil. Muitos contam que o Brasil tem o nome de Brasil por conta do rei Badesir. Mas não temos provas sobre isso, porque há muita controvérsia sobre a história. Enfim, a prova de que houve uma civilização fenícia em terras brasileiras está na inscrição da Pedra da Gávea, do nosso Chapolion, que foi Bernardo Azevedo da Silva Ramos, como já mencionamos, escritor que decifrou como sendo a inscrição na Pedra da Gávea, que permanece até hoje, meus queridos. Tiro, Fenícia, Badesir e Etbaal. Então, a tradução significa, nesse templo, a entrada do templo, que acabou se tornando templo-túmulo, não é? Comportando o corpo desses seres, e esse templo, diga-se de passagem, era uma esfinge. Era uma esfinge, para quem não sabe, a esfinge é um ser mítico construído, feito com a cabeça de um humano e o corpo de animal, trazendo vários significados ocultos de várias civilizações, assim como as pirâmides. As esfinges trazem conhecimentos milenares e ocultos. E no Brasil nós temos uma grande esfinge, claro que a ação do tempo por milhões de anos não se dá para ver muito bem as figuras, né, nítidas, mas se observarem e pesquisarem sobre as figuras dos fenícios, que na época possuíam barbas, chapéu, tinham a característica diferenciada, essa esfinge trazia a cabeça de um fenício. Percebem? Então nós temos ali na Pedra da Gávea uma esfinge fenícia, aonde era um templo que foi colocado depois como templo-túmulo, aonde os primogênitos e Badesir foram sepultados. A inscrição que está lá, a tradução, foi Tiro, Fenícia, e Etbaal, primogênito de Badesir. O que está escrito ali? Que Tiro era a capital da Fenícia, então eles colocaram Tiro, Fenícia, Etbaal, primogênito de Badesir. Aqui jaz. E depois a tradução foi se colocando mais especificamente, a tradução mais grosseira, e depois vieram vários tradutores. Mas é importante salientar que muitas das traduções que vieram e muitos órgãos